Atenção, senhores vereadores, para a chamada da sessão extraordinária. Solicito a nobre vereadora Mazefa Varão, primeira secretária, que proceda a chamada dos senhores vereadores. Atenção, vereadores e vereadoras, para a chamada da 36ª sessão extraordinária. Carlão da Habitação, vereador presente. Dinei Simão, vereador presente. Cláudio da Locadora na presidência. Diego Rainho presente. Fábio Amato. Floriza, vereadora presente. Lúcia da Saúde, vereadora presente. Fumio Miyazaki, vereador presente. Gilson, vereador presente. Candal, vereador presente. Luiz da Locadora, vereador presente. Mazefa Varão, na secretaria. Mário Luiz, vereador presente. Pelé da Cândida, vereador presente. Romeu Pepino, vereador presente. Sebastião Bognar, vereador presente. Valdir Roque, vereador presente. Williams da Farmácia, vereador presente. Nelson Matias, vereador presente. Atenção, vereadores e vereadoras, para a segunda chamada. Fábio Amato. 18 vereadores e vereadoras responderam à presente chamada, senhor presidente. 18. Havendo número regimental, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Está em discussão a ata da sessão anterior, não havendo quem queira discuti-la, está aprovada. Solicito à senhora secretária que proceda à leitura do edital de convocação. Edital de convocação número 90/2016. Cláudio Henrique da Silva, segundo vice-presidente em exercício na presidência da Câmara Municipal de Osasco, do Estado de São Paulo, usando as atribuições que lhe são conferidas por lei, resolve convocar os senhores vereadores para comparecerem às sessões extraordinárias que se realizarão dia 20 de dezembro de 2016, após a sessão ordinária, para apreciarem as seguintes matérias. Projeto de resolução número 14/2016, mesa diretora da Câmara, revoga o artigo 2º da resolução número 8/2016 e 29 de setembro de 2016. Projeto de resolução número 3/2016, Sebastião Bognar, da nova redação ao caput e ao compromisso de posse, artigo 5º do Regimento Interno. Proposta de emenda à Lei Orgânica do Município, número 3/2016, do Sebastião Bognar, acrescenta o segundo parágrafo ao artigo 10 e renumera os parágrafos 2º, 3º, 4º, 5º e 6º da nova redação artigo 54, acrescenta os parágrafos 1º e 2º e renumera o parágrafo único, acrescenta o parágrafo 3º ao artigo 55, acrescenta o parágrafo único ao artigo 73 da Lei Orgânica do Município e da outras providências. Projeto de Lei Complementar número 21/2016, Prefeitura do Município de Osasco, altera zoneamento de imóvel que especifique e dá outras providências. Projeto de Lei número complementar número 23/2016, Prefeitura do Município de Osasco, altera zoneamento de imóvel que especifique e dá outras providências. Projeto de Lei número 72/2016, Prefeitura do Município de Osasco, estima a receita e fixa a despesa da administração direta e indireta no município de Osasco para exercício 2017, na forma que especifica. Publique-se e cientifique-se. Câmara Municipal de Osasco, 19 de dezembro de 2016, assina Cláudio Henrique da Silva, segundo vice-presidente, presidente em exercício. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do primeiro item a ser discutido e votado. Projeto de resolução número 14/2016, mesa diretora da Câmara Municipal de Osasco, revoga o artigo 2º da resolução número 8/2016, de 29 de setembro de 2016. O projeto de resolução número 14 está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Por problema que estamos aqui no painel, a votação vai ser nominal. Solicito à nobre secretária que faça a chamada para votação.
Atenção, vereadores e vereadoras, para a votação do projeto de resolução 14/2016. Como vota o vereador Carlão da Habitação? Sim. Vereador Carlão vota sim. Como vota Dinei Simão? Dinei Simão, sim. Cláudio da Locadora na presidência não vota. Como vota o vereador Diego Rainho? Sim. Vereador Diego vota sim. Fábio Amato. Floriza, como vota a vereadora Floriza? Não. Vereadora Floriza vota não. Como vota a Lúcia da Saúde? Sim. Vereadora Lúcia da Saúde vota sim. Fumio Miyazaki? Sim. Vereador Fumio vota sim. Gilson? Vereador Gilson vota sim. Candal? Vereador Candal vota sim. Luiz da Locadora? Sim. Luiz da Locadora vota sim. Mazefa Varão vota sim. Mário Luiz Guide? Sim. Vereador Mário vota sim. Pelé da Cândida? Pelé da Cândida vota sim. Romeu Pepino? Vereador Romeu vota sim. Vereador Bognar? Vereador Bognar vota sim. Valdir Roque? Vereador Valdir Roque vota sim. Williams da Farmácia? Vereador William vota sim. Nelson Matias? Vereador Nelson vota sim. Atenção, vereadores e vereadoras, para a segunda chamada de votação. Fábio Yamato. Está em votação. Está em votação. Questão de ordem, vereadora. Só para retificar, ela quer retificar o voto dela? Retificando o voto da vereadora Floriza. Sim. Voto sim. Obrigada. 17 vereadores votaram a favor do projeto de resolução 14/2016. Aprovado em primeira votação, projeto de resolução de número 14/2016. Com 17 votos favoráveis. E essa presidência aqui não vota. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do segundo item a ser discutido e votado. Projeto de resolução número 13/2016, Sebastião Bognar, da nova redação ao caput e ao compromisso de posse, artigo 5º do Regimento Interno. Projeto de resolução está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Para encaminhar. Para encaminhar, Vossa Excelência tem 5 minutos. O som aqui na tribuna. Som. Senhor presidente, vereador Cláudio da Locadora, senhores vereadores, imprensa presente, público presente, todos aqueles que estão acompanhando esta sessão da Câmara Municipal. Nesse momento estamos em discussão e vamos votar o projeto que altera a lei orgânica do município. Alteram alguns itens e o principal deles é o compromisso de posse do prefeito, do vice-prefeito, dos vereadores. Esse compromisso de posse, ele é feito, hoje a gente viu aqui, um dos vereadores, o vereador Nelson, tomando posse, e fez o compromisso. Na sessão passada, nós tivemos 10 senhores vereadores tomando posse aqui, todos eles fizeram o compromisso de posse. E o compromisso de posse hoje, ele é muito genérico, ele é muito relativo, ele é muito aberto. Um vereador faz a leitura e os outros todos dizem, assim o prometo. Quando, na verdade, nós precisamos trabalhar isso um pouquinho mais, porque as nossas ações, elas vêm das nossas palavras, e as nossas palavras vêm dos nossos pensamentos. Nós estamos vivendo um momento, não só em Osasco, mas nós estamos vivendo um momento no Brasil inteiro, que merece essa atenção no compromisso de posse, que merece um diferenciamento, como nós propusemos na lei orgânica, onde o prefeito tem um compromisso, o vice-prefeito
tem um compromisso diferente, embora na essência é a mesma coisa, mas não pode o vice-prefeito que não vai assumir o cargo naquele momento do executivo fazer o mesmo comprometimento do prefeito. O prefeito é um caso específico. Cada um dos senhores vereadores é caso específico. O juramento de posse, ele faz toda a diferença. Não que todos vão conseguir, não que todos nós tenhamos que seguir nessa linha, não é essa a intenção e muito menos esse o objetivo. Mas é um primeiro passo, é um momentinho de reflexão, para que cada um de nós possamos, no futuro, a gente ter uma ação política diferenciada da que a gente tem hoje. E a população, a sociedade, clama por isso. Quando alguém vai se formar médico, ele precisa estudar para poder ser médico. Anos e anos a fio. Eu vejo aqui o jornalista, para ser jornalista, precisa estudar anos e anos a fio. E para a gente estar na política, qual é o preparo que a gente tem? A gente nem sabe como é que funciona o regimento interno. Eu, quando cheguei nessa casa, não sabia. Precisei estudar, longas noites estudando para poder aprender o que era o regimento interno. E, dentro do regimento interno, e agora, mais recentemente, desde a Constituição, a lei orgânica do município, a gente pode trabalhar isso um pouquinho mais de perto. Olha o que acontece hoje em Osasco, pela inobservância da lei. Nós estamos com uma equipe de transição, trabalhando, sem que tenha a transição. E existe lei para isso. Então, a cidade vai ser prejudicada no início do mandato, seja qual ele o prefeito. E aqui a gente não está cuidando disso, nem da questão partidária, nem coloração partidária, nada disso. Nós estamos falando aqui da responsabilidade do homem público. Da responsabilidade que cada um precisa e deve ter. E o compromisso de posse tem por objetivo fazer com que cada um de nós possa refletir e possa se responsabilizar pelo seu mandato. Se responsabilizar por aquilo que vai estar fazendo, por aquilo que vai estar executando como homem público. Porque exatamente é o que a população espera de cada um dos eleitos. E nós que estamos na causa pública, temos que ter essa consciência na profundidade. Porque à medida que a gente der esse passo, e ele é só um passo inicial, e todas as coisas começam assim, é só um passo inicial mesmo. Tudo que é da natureza não começa grande, começa pequenininho. E depois vai num crescendo, e vai se desenvolvendo, e vai conscientizando, e vai fazendo com que quem for ser candidato, pelo menos conheça qual é o compromisso de posse que ele vai ter com a cidade. Qual é o compromisso que ele tem com a população do município. De fato, de melhorar a qualidade de vida da nossa população. De fazer com que a nossa população possa ter o seu bem-estar garantido. Porque é essa a função do homem público. Nenhum de nós entrou aqui para ajudar partido político, nenhum de nós entrou aqui para se beneficiar pessoalmente de nada do poder público, nenhum de nós vai ter o poder para poder indicar alguém, para poder. Não é isso. O poder constituído tem que ser a nossa responsabilidade para que a gente possa servir a comunidade. Para que a gente possa pensar na população, e não em nós mesmos, e não no nosso partido, e não no nosso mandato, e não em nada disso. Então, meus colegas vereadores, eu peço o voto favorável de cada um dos senhores para que nós possamos fazer essa alteração. Não vai vigorar ainda para esse mandato que vai se iniciar no dia 1º. Por quê? Porque precisa ter um interstício de 10 dias para a mudança da lei, e nós não temos, só para complementar, senhor presidente, e nós não temos no calendário esse tempo para poder fazer uma outra sessão daqui a 10 dias, a publicação, né, e tudo mais que é necessário para que possa vigorar agora. Não tem importância, já fica votado a primeira vez, a próxima legislatura certamente vai encampar isso, vai votar, e no próximo mandato já será diferente. E a partir também do próximo mandato, nós teremos também não só o prefeito, o vereador, o secretário e o vice-prefeito, mas também os secretários municipais, porque o secretário tem uma missão
muito importante dentro da administração. E se ele tiver o compromisso de posse, se ele levar a sério o que ele está falando ali no compromisso, com certeza a administração pública será melhor. Por isso eu peço o voto favorável de todos os senhores vereadores. Muito obrigado. Continua em votação. Projeto de resolução 13/2016. Não havendo quem queira discutir, quem queira encaminhar, está em votação. Solicito a nobre vereadora Mazefa Varão, a primeira secretária, que faça a chamada para votação. Atenção, vereadores e vereadoras, para a votação. Como vota Carlão da Habitação? Vereador Carlão vota sim. Dinei Simão? Vereador Dinei Simão vota sim. Cláudio da Locadora na presidência. Diego Rainho com vota? Diego Rainho vota sim. Fábio Amato? Floriza? Vereadora Floriza vota sim. Lúcia da Saúde? Vereadora Lúcia da Saúde vota sim. Fumio Miyazaki? Vereador Miyazaki vota sim. Gilson? Vereador Gilson vota sim. Candal? Vereador Candal vota sim. Luiz da Locadora? Vereador Luiz da Locadora vota sim. Mazefa Varão na secretaria vota sim. Mário Luiz? Vereador Mário Luiz vota sim. Pelé da Cândida? Pelé da Cândida vota sim. Romeu Pepino? Vereador Romeu Pepino vota sim. Sebastião Bognar? Vereador Bognar vota sim. Valdir Roque? Vereador Valdir Roque vota sim. Williams da Farmácia? Vereador Williams vota sim. Nelson Matias? Vereador Nelson vota sim. Atenção, vereadores, para a segunda chamada de votação. Fábio Amato. Dezessete vereadores votaram sim, senhor presidente. Aprovado projeto de resolução 13/2016 com 17 votos. Em discussão em primeira votação. Em discussão a primeira votação hoje. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do próximo item a ser discutido e votado. Proposta de emenda à Lei Orgânica do Município, número 3/2016, Sebastião Bognar. Acrescenta o parágrafo 2º ao artigo 10 e renumera os parágrafos 2º, 3º, 4º, 5º e 6º da nova redação ao artigo 54, acrescenta os parágrafos 1º e 2º, renumera o parágrafo único, acrescenta o artigo 3º, o parágrafo 3º ao artigo 55, acrescenta o parágrafo único ao artigo 73 da Lei Orgânica do Município e dá outras providências. Em discussão, a proposta de emenda à Lei Orgânica do Município. Havendo quem não queira discutir, está em votação. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Para encaminhar. Para encaminhar. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, acabei juntando aqui as duas coisas, porque uma mudança, a primeira inicial que nós acabamos de votar inicialmente, essa se diz a respeito do regimento interno da casa, né? Mas a principal, mas as duas são importantíssimas. A principal é agora a da Lei Orgânica dos Municípios, porque na nossa Lei Orgânica, ela é uma lei que está acima do nosso regimento, embora precise também mudar o regimento, como nós já mudamos. E eu quero aqui, senhor presidente e senhores vereadores, muito mais agradecer nesse momento aos senhores vereadores que tomaram posse, aos meus colegas vereadores que já estão aqui durante o mandato, a todos os vereadores que fazem parte dessa casa e que não estão aqui nesse momento, porque eu vi a acolhida que todos deram, né?
os nossos vereadores todos assinaram. Esse projeto deixou de ser meu, passou a ser um projeto da casa, não só na votação, mas já na apresentação. Fiz questão de colher a assinatura dos 21 vereadores, todos assinaram, e esse projeto agora recebendo a votação unânime aqui também dos vereadores presentes no plenário. Então, esse projeto não é do vereador, esse projeto é da casa, da Câmara, e eu quero agradecer a cada um dos senhores pelo apoio que recebi. Quero agradecer ao presidente que se manifestou ali na terça-feira favoravelmente para que pudéssemos estar colocando esses 2 projetos na ordem do dia. Quero agradecer a assessoria dessa casa, a assessoria jurídica, a assessoria legislativa, a assessoria aqui do plenário, a assessoria da comunicação, porque todos os funcionários, de uma forma geral, da Casa de Leis, porque à medida que foi apresentada essa ideia, eu recebi aqui dos funcionários, na sua grande maioria, manifestações, né? E cada um querendo colaborar para que pudesse melhorar ainda mais o projeto, para que pudesse trazer o projeto para votação na sua essência, naquilo que ele tem de mais importante, naquilo que ele tem de principal, que é a mudança, que é a transformação. É isso que é o importante. Então, quero agradecer os funcionários dessa casa, de todas as áreas, né? Quero agradecer o pessoal do gabinete, pelo trabalho que foi feito, pela persistência nesse trabalho, pela dedicação para que pudéssemos apresentar o projeto e já estarmos aqui hoje nessa votação. Já foi dito, né, do regimento interno precisa de um prazo também, então a votação será feita só na próxima legislatura, mas a lei orgânica precisa de 10 dias, então também só na próxima legislatura que vai haver a segunda votação, que nós esperamos e temos a certeza que vai contar com o voto favorável dos novos vereadores que vêm aí pela frente. O importante de tudo isso, senhor presidente, senhores vereadores, é essa nossa disposição, esse nosso entendimento, essa clareza do plenário de que as coisas precisam mudar. Do que é a importância da política? Que a política não é para ser servido, mas é para servir. E o compromisso de posse fala exatamente isso. Começando dizendo, né, cada vereador, cada um que vai tomar posse, o prefeito, o vice-prefeito, o secretário, né, o compromisso de exercer com dignidade e profissionalismo. Porque hoje nós precisamos de ser profissionais na política. Nós não podemos ter uma política de amadores, nós precisamos de ter uma política de profissionais, de gente comprometida com a causa popular, de gente que realmente saiba administrar, possa proporcionar à população qualidade de vida melhor, possa proporcionar o bem-estar à população da nossa cidade. Nós estamos falando aqui de Osasco, a população da nossa cidade, que a nossa população possa verdadeiramente ter nos seus quadros de vereadores, nos seus quadros de prefeito, de vice-prefeito, de secretários municipais, no seu corpo de funcionários, ter um conjunto de pessoas que consigam enxergar o que é o mais importante para a cidade. Daqui a pouquinho nós vamos ter votações aqui no plenário. O que é o importante para a cidade? Não é para mim, não é para o meu partido, não é para a minha causa, não é para a minha rua, para o meu bairro, não, é para a nossa cidade. E é por isso que nós apresentamos esse projeto e eu quero antecipadamente já agradecer aqui o voto de todos os vereadores. Continua em votação a proposta de emenda à lei orgânica do município. Está em discussão, não havendo quem queira discutir. Não, questão de ordem, senhor presidente, para encaminhar a votação. Questão de ordem. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Eu pedi para discutir o projeto apresentado pelo vereador Bognar, para encaminhar a votação, de fato, não discutir, porque, como ele bem disse, deixou de ser um projeto dele, passou a ser um projeto de todos que o assinam e eu assino. Tá? E, certamente, como o vereador Bognar e como vários de outros que assinaram,
Nós sabemos que não é apenas um juramento que faz com que a gente realize aquilo que tem que ser realizado. Infelizmente, nós conhecemos médicos que fazem o juramento de Hipócrates e, na hora do seu atendimento, verifica se a remuneração vai valer a pena. Infelizmente, nós conhecemos engenheiros que fazem o seu juramento, o seu compromisso, e, na hora de construir, utilizam a areia da praia e aí a ponte cai. Mas nós sabemos também que o empenho das pessoas de bem em pronunciar um juramento traz em si uma certa cobrança. Vou cumprimentar aqui a minha colega professora, seu bem, estou vendo. Prazer em vê-la aqui, a professora e diretora Sebastiana. Tá, desculpa. Mas um juramento, para as pessoas de bem, ela implica algum nível de comprometimento. E como certamente diria o vereador Bognar, algum pouco de vergonha na cara, né, vereador? Tá certo? Porque não é pouca coisa se dispor a representar um segmento, a representar um setor, a eventualmente representar um bairro em uma cidade. Não é. É uma coisa bastante séria. E quando o projeto de emenda à lei orgânica, que é tão séria quanto, muito embora, e eu acho que vários vereadores vão concordar comigo, tanto a lei orgânica quanto o regimento interno deva ser, no mínimo, modernizado, né? Precisa ser atualizado, acho melhor usar a palavra atualizada, né? Atualizado. Aqui é muito sério. Tanto é que, como o vereador Bognar mencionou, precisa da assinatura de vários vereadores. Não é uma propositura pessoal, não é uma propositura de bancada, é uma propositura de Câmara de Vereadores. E tão importante quanto o juramento é o compromisso que, mesmo quando o prefeito for substituído em qualquer momento, por qualquer razão, também tem que se lembrar de por que é que ele foi eleito, para que é que ele foi eleito, e a quem ele deve prestação de contas das ações de quem o elegeu. Tá? Eu sei que não é muita gente que defende isso, mas eu defendo, inclusive, revogabilidade de mandato. Se o vereador ou a vereadora é eleito a partir de um determinado compromisso, a partir de um determinado compromisso, laços de representação e de representados, e não respeitar, e não honrar, acho que a palavra aqui é essa, e não honrar esses compromissos, esses laços de representação e representado, ele pode perfeitamente perder o seu mandato antes de acabar o seu período. Eu defendo isso também. Tá? Eu defendo isso. Se há a questão da infidelidade partidária, que o vereador, o parlamentar no geral, corre o risco de perder a sua representação, tá certo? Também deveria perder a representação se o seu compromisso com quem o elegeu. Tá? Então, eu fui eleita para pôr em prática essas ações, para pôr em prática essas defesas. Às vezes, a gente defende, mas não consegue passar. Por exemplo, eu durante toda a minha campanha eleitoral, defendi e continuo defendendo, e até morrer ou até conseguir, vou defender também, a revisão do Estatuto do Funcionalismo Público, que é de 1969. 1969. Tá certo? Bom, não consegui, porque não é uma coisa que dependa exclusivamente de mim, é uma questão muito mais do Executivo. E, embora eu tenha martelado nisso, não consegui. Também passei 4 anos dizendo que a gente tem que renovar, tem que ver o regimento interno. Todas as vezes que alguém questionava o regimento interno, eu levantava isso. Então, a seriedade do que nós, vereadores, estamos propondo aqui é muito válida, mas mais válido ainda do que levantar a mão e fazer o juramento necessário e correto é a hombridade
de cumprir aquilo para o qual foi eleito. Então, também peço o voto dos vereadores para o projeto. Obrigada. Obrigado, vereadora. A proposta de emenda da Lei Orgânica do município está em discussão. Continua em votação, perdão. Não havendo mais quem queira encaminhar, está em votação. A votação é nominal. Solicito a nobre vereadora, nossa primeira secretária, Maria Mazé Favarão, que faça a chamada de votação aos vereadores. O presidente vota esta matéria. Vereadores e vereadoras, para a votação do projeto de emenda à Lei Orgânica do Município, número 3, 2016. Carlão da Habitação. Vereador Carlão vota sim. Dinei Simão. Vereador Dinei vota sim. Cláudio da Locadora. Como vota? Sim. Vereador Cláudio vota sim. Diego Rainho. Sim. Vereador Diego vota sim. Fábio Amato. Floriza. Vereadora Floriza vota sim. Lúcia da Saúde. Vereadora Lúcia vota sim. Fumio Miyazaki. Vereador Fumio vota sim. Gilson. Vereador Gilson vota sim. Candal. Vereador Candal vota sim. Luiz da Locadora. Vereador Luiz da Locadora vota sim. Professora Mazé, secretaria, vota sim. Mário Luiz. Vereador Mário Luiz vota sim. Pelé da Cândida. Vereador Pelé da Cândida vota sim. Romeu Pepino. Vereador Romeu vota sim. Sebastião Bognar. Vereador Bognar vota sim. Valdir Roque. Vereador Valdir Roque vota sim. Williams da Farmácia. Vereador Williams vota sim. Nelson. Vereador Nelson vota sim. Segunda chamada para os que não votaram. Fábio Amato. 18. Aprovado com 18 votos. Esse vereador votou nesse projeto. A Lei Orgânica do município, a proposta de emenda à Lei Orgânica do nosso município, com 18 votos. Lembrando também que essa proposta tem um intervalo de 10 dias. Solicito à senhora secretária que faça... Solicito à nobre secretária que faça a leitura do próximo item. Projeto de Lei Complementar número 21/2016 da Prefeitura do Município de Osasco altera o zoneamento de imóvel que especifica e dá outras providências. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador. Eu queria pedir vistas desse projeto por 10 dias. Por escrito? Eu faço por escrito. Tem que fazer por escrito, vereador. Senhor presidente, encontra-se sobre a mesa um requerimento assinado pelo vereador Valdir Roque. Senhor presidente, senhores vereadores, requeiro à mesa, observadas as formalidades regimentais, seja concedida vistas do PLC número 21/2016 por 10 dias. Sala Tiradentes, 20 de dezembro de 2016, assina Valdir Roque. Está em votação o requerimento de vista do nobre vereador Valdir Roque. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem.
Aprovado. Solicito a senhora secretária que faça a leitura do próximo item. Projeto de Lei Complementar número 23, 2016, da Prefeitura do Município de Osasco, altera o zoneamento do imóvel que especifica. Senhor presidente, encontra-se sobre a mesa um requerimento assinado pelo vereador Valdir Roque. Senhores presentes, senhores vereadores, requer a mesa observadas as formalidades elementais, seja concedida a vistas do PLC 23/2016 por 10 dias. Sala Tiradentes, 20 de dezembro de 2016, assina Valdir Roque. Está em votação o pedido do vereador de requerimento, o pedido de vista ao projeto número 23/2016. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do próximo item a ser discutido e votado. Projeto de Lei 72/2016, Prefeitura do Município de Osasco, estima a receita e fixa a despesa da administração direta e indireta no município de Osasco para o exercício de 2017, na forma que especifica. Projeto de Lei 72/2016 está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Por questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora. Para encaminhar a votação. Lembrando que esse projeto contém 3 emendas. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Bem, estamos discutindo, vamos votar a LOA, Lei Orçamentária Anual, para o exercício de 2017, que estima a receita e fixa a despesa da administração direta e indireta no município de Osasco para o exercício de 2017. Bem, o processo de debate, discussão e de votação, tanto da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, quanto da LOA, pressupõe alguns trâmites. O prazo em que foi entregue foi em final de setembro, está à disposição na sala, não apenas fisicamente na sala de comissões, mas também disponibilizado em meio virtual para todos os vereadores. É um projeto de lei que passa apenas pela Comissão de Economia e Finanças. Nós fizemos, com certeza, 3 reuniões debatendo, entendendo, avaliando. Fizemos o calendário para esses debates, para apresentação de emendas, e realizamos a audiência pública, que foi dia 30 de novembro, tá? E que foi televisionada e que está disponível na página da Câmara. Portanto, tecnicamente, a LOA, que agora nós estamos discutindo e vamos votá-la, está de acordo com a legislação prevista. Tá? Uma das questões que nós levantamos quando o secretário de Finanças veio para cá foi a questão da crise. Tá? A crise econômica, foi a questão da recém-aprovada PEC 55, que, reduzindo lá em Brasília os gastos, atualizando apenas com a inflação, vai ter dificuldade de fazer repasse para investimento nos estados e nos municípios, tá? Mas, ainda assim, levantando todos esses questionamentos,
nós consideramos que é possível, é adequado, é correto aprovar o orçamento. O orçamento para 2017 é de R$ 2.399.070.520. Isso tudo será realizado? A gente espera que sim. Espero que a economia cresça, tá certo? Espero que os recolhimentos de impostos, as inadimplências, os recolhimentos aumentem, as inadimplências diminuam, e aí é que está o que tem que ser observado. Esses 2 bilhões, 300 e alguma coisa, não é pouca coisa, estão obedecendo à sua aplicação nas diferentes secretarias. Tirando a obrigação constitucional, ainda é constitucional, dos 25% da educação e dos 17% da saúde, tá? O que quer que aconteça com esse montante de receita tem que obedecer a essa disposição constitucional e a alguma proporcionalidade, esta sim, a partir dos programas. A LOA dialoga com o plano plurianual. Então, o que está previsto para 2017 foi aprovado por esta Câmara em 2013, por obrigação constitucional, inclusive, e, quando esteve aqui, o secretário de Finanças, também esteve o secretário adjunto do Planejamento e explicou como é que se articulava a LOA com o plano plurianual. Tá? Então, dessa forma, tendo obedecido a todas as questões colocadas, a LOA está pronta para ser aprovada. Conforme foi mencionado pelo presidente, existem 3 emendas, mas 2 delas são de autoria de vereadores que não estão hoje na casa, estão licenciados. Portanto, a acompanhar o modus operandi de só se vota quando o vereador está presente, nós vamos ter a votação de apenas uma emenda, que foi analisada pela comissão, foi achada conforme e, portanto, pode ser incorporada à LOA, que é do vereador Valdir Roque. É por isso que eu peço o voto dos vereadores e vereadoras para a aprovação da LOA e da emenda do vereador Valdir Roque. Obrigada. Projeto de Lei 72/2016 continua em votação. Eu queria encaminhar a votação, senhor presidente. 5 minutos, nobre vereador. Vereador Romeu Pipino. Eu vou pedir desculpa, eu vou falar os 5 minutos, mas na segunda votação eu vou falar um pouquinho mais sobre essa peça da LOA, que realmente a gente está brincando aqui. Eu, particularmente, eu voto contra isso que está aqui. Peço desculpa, a gente fala que tem um projeto desse. É melhor um projeto ruim. E votar, eu discordo. Eu acho que tem que ter uma coisa decente e não falar que a Câmara de Vereadores é um monte de pessoas burras. Desculpe, eu acho lamentável o que está sendo feito aqui nesse projeto. Nenhum item daqui é real. Nenhum item. Então, fala-se de arrecadação de 2 bilhões e 400 milhões de reais. Nunca conseguiu isso, nenhum ano aqui em Osasco. Ao longo desses 4 anos, ou 5 anos, 8 anos, sempre se arrecadou menos. E se coloca orçamento que é real. A receita do ICMS vem caindo assustadoramente em Osasco. Eu digo isso porque fui eu que mudei a lei do comércio dessa cidade. Osasco, em 88, não tinha um comércio aqui, era a cidade dos bandidos. As pessoas tinham vergonha de morar em Osasco. E a gente não pode brincar com isso. Fechava o comércio a 1h da tarde e só abria na segunda-feira. Não via um shopping, não via nada para essa cidade. E eu tive a coragem de mudar, e um prefeito que assumiu esse compromisso, que era o Francisco Rossi. Fomos massacrados pelo sindicato e por alguns partidos. Falando que a gente era contra o trabalhador, que o trabalhador ia ser massacrado. Hoje a cidade de Osasco é a segunda no Brasil em arrecadação comercial. Está sendo jogado fora. Só está se investindo em serviços, dizendo que o ISS vai aumentar.
E a justificativa não é essa. O imposto sobre publicidade caiu 50%. Licença de funcionamento caiu 50%. Isso quer dizer o quê? Que as empresas estão quebrando. Então, eu vou deixar mais um pouquinho para frente. Na próxima, a gente vai falar um pouquinho mais. Eu agradeço, senhor presidente. Continua em votação projeto de lei 72/2016. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador. Para discutir? Para encaminhar, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, senhoras vereadoras, jornalistas. Bem, primeiro que nós temos que pôr bem claro que a lei orçamentária anual ela é uma estimativa. Pode cair mesmo, como o nobre vereador falou, mas é uma estimativa, ninguém tem uma bola de cristal para saber como que vamos arrecadar. Então, os técnicos têm que fazer uma estimativa. E aí, se a gente pegar a estimativa das receitas correntes de 2015, que era 1.704 bilhão, mais as operações de créditos, mais a alienação de bens, tudo, que em 2015 deu 1.726. Então, veja bem, ela se aproximou. Em 2016, as receitas correntes previstas eram 1.882, tributárias 800, e as receitas capitais mais 405. E chegamos, em 2016, uma estimativa de 2.288 bilhões. Lógico, é uma peça orçamentária estimada. Não é uma peça, porque ninguém sabe o que vai aumentar, o que vai cair, não vai ter investimento do governo federal, o governo estadual está paralisado, não sabemos o que vai entrar do IPTU, do IPVA do Estado, do ISS. Então, estimado é 2.299 bilhões. 2.299 bilhões. Então, ou seja, é estimado. Então, não é uma peça concreta, é uma peça que se estima para frente. Depende do mercado, depende do Brasil, depende das políticas econômicas e fiscais. Por isso que eu peço o voto favorável. Está em votação projeto de lei 72/2016. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Para encaminhar. Para encaminhar, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, vereador Cláudio da Locadora, senhores vereadores, imprensa, público presente, todos aqueles que acompanham a votação. Eu só ia pedir, senhor presidente, para acertar meu tempo lá, porque nem comecei a falar ainda, já está com 3 minutos e meio. Isso, zerou. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Mas dizer, senhor presidente, que eu estou no 12º ano nesta Casa de Leis e praticamente, vereador Mário Luiz, é a minha última sessão nesta legislatura, nesse mandato, então praticamente a última sessão que eu vou participar nessa Casa de Leis. E por incrível que pareça, eu vou votar favorável ao orçamento. E por que eu digo por incrível que pareça? Porque hoje eu tenho a companhia aqui da vereadora Floriza, do vereador Gilson e do vereador Romeu Pepino, que acabou de vir a essa tribuna e corajosamente colocou a sua opinião. É assim que precisa ser. Parabéns, vereador Pepino. Vossa Excelência está de parabéns, porque é assim que precisa ser. Essa casa tem que ter autonomia. Essa casa não pode ficar submissa à administração municipal. Eu tenho essa companhia hoje, dessa bancada, mas eu tinha, até 15 dias atrás, a companhia do vereador De Paula e do vereador Dr. André Sacco, que faz pauta nessa casa, que era combativo, que veio aqui durante esses 12 anos enfrentar a situação, enfrentar o momento e defender aquilo que era bom para a cidade. E durante esses 11 anos nós votamos contrário ao orçamento, porque o orçamento estava sempre furado. O senhor Wilson está aqui, o senhor Wilson, assessor do vereador André Sacco, assessor do gabinete, o Tito está aí também, e eles trabalhavam esses anos todos em cima disso, de buscar informações, de levantar as informações, e trazia as informações que serviam, inclusive, para todo o plenário dessa casa. No mandato anterior,
estava de novo o doutor André Sacco, estava este vereador, estava a vereadora Ana Paula Rossi, que vai voltar aqui no próximo mandato, e estava também o vereador Jair Assaf. No mandato anterior ainda, estava novamente o vereador André Sacco, estava o vereador Bognar, o vereador Jair Assaf e o vereador Cláudio Piteri. Nesses 12 anos, nós votamos contrário à peça orçamentária, por causa dessa situação que nós estamos falando. E essa peça que está aqui é diferente? Não, o vereador Pepino tem razão. O portal de transparência da prefeitura tinha que ter um nome de portal de qualquer outra coisa, menos de transparência. Porque ele é obscuro, ele não existe. E cada vez que o vereador faz aqui um pedido de um requerimento de informações, a administração democrática dessa cidade, o executivo democrático, determina aqui para o plenário que não é para votar favorável, não é para permitir o requerimento de informações. E o requerimento de informações se solicita para discutir conforme o regimento interno, então regimental, mas literalmente vai para as calendas, vai para o cemitério. E nós temos mais de 100 requerimentos da atual legislatura que estão para ser votados e não vota um único. Então, não tem nada de democracia nessa administração, não tem nada de transparência nessa administração. É uma administração que esconde tudo. Inclusive agora, na hora da transição do prefeito eleito para a administração atual, não se consegue uma única informação séria. Uma única informação responsável. Não se tem com quem se falar nessa prefeitura. E a gente ainda vê aqui a indecência, não tem outro nome para falar, a indecência de encaminhar projeto de mudança de zonamento na última sessão dessa casa. Isso é uma ofensa para os senhores vereadores. Parabéns aos vereadores novos. Parabéns a alguns dos senhores vereadores aqui com quem eu tive a oportunidade de falar e que se manifestaram o contrário e votariam o contrário se o projeto não tivesse sido retirado. Os dois projetos. É dessa decência que o povo está esperando para a nossa cidade. É dessa decência que o povo está esperando para a nova Câmara Municipal, para a próxima administração municipal. E a gente tem que dar passos. O processo de apuração é muito longo, é muito demorado, e precisa ser passo por passo, e nós acreditamos que os primeiros passos estão sendo dados. Então, senhor presidente, senhores vereadores, embora, e eu quero usar aqui as palavras do vereador Pepino, porque eu falei isso para ele, embora esse orçamento, só peço licença, senhor presidente, só para completar o raciocínio, embora o orçamento que nós vamos votar esteja ruim, péssimo, furado, desastroso, esse é o orçamento que nós estamos votando aqui. Todas as informações, o senhor Wilson está ali, o Tito está ali, eles sabem muito bem disso, do que eu estou falando, porque eles também estudaram orçamento. E quem estudou sabe do que nós estamos falando. O orçamento é um desastre, mas infelizmente, para a próxima administração, é necessário que tenha orçamento, ainda que nessas condições, do que orçamento nenhum. Nós não podemos deixar de votar, e por isso, depois de 11 anos, eu vou votar favorável ao orçamento. Porque é necessário que a próxima administração tenha um orçamento ainda que desse jeito, porque aí ela arruma esse que tem. E vai ser necessário que a próxima Câmara Municipal e o próximo gestor do município se tenha esses entendimentos para corrigir essas distorções todas. Porque o que nós vamos votar aqui hoje, lamentavelmente, é um absurdo. É uma coisa que não poderia acontecer. E é ações como essa que fazem com que a classe política seja tão desprestigiada como está nesse dado momento da vida pública. Concluir, não só de Osasco, vereador, mas como nacional. Muito obrigado, senhor presidente, pela passagem do tempo. Obrigado. Continua em votação o projeto 72/2016. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras,
público presente, queridos funcionários da nossa casa, todos aqueles que nos assistem. Nós estamos indo para encaminhar essa votação do orçamento. O orçamento é uma lei importante do município. Vocês verão ao longo dos anos, aqueles que vão continuar no próximo mandato, aqueles que terão mandatos futuros, com certeza, vão ver ao longo dos anos que existe um certo padrão. Eu falo isso que de alguns anos já acompanhando a votação de orçamento, tem um certo padrão de, como com propriedade disse o Valdir, estima despesas e receitas, né? Faz uma estimativa, porque, rigorosamente falando, nós não podemos dizer com rigor se tal arrecadação vai se dar dessa forma ou não. Então, o nosso orçamento está fixando receitas de administração diretas de 2.204 bilhões, receitas de administração indireta de 194 milhões, envolvendo a FITO e IPMO. O total de receita estimada é de 2.399.070. E, como ocorre quase todos os anos, o Poder Executivo fica autorizado a abrir créditos adicionais suplementares em recursos provenientes de superávit financeiro. E abrir créditos adicionais de 10%. E ele pode também provenientes do excesso de arrecadação. Então, na realidade, é uma lei relativamente extensa, porque tem vários anexos, e aonde tem as rubricas e os valores secretaria por secretaria, órgão por órgão. E, normalmente, nos últimos anos, a peça orçamentária do município coloca como prioridade gastos em educação e saúde, né? São gastos que envolvem um montante relativamente grande. Esse processo, quando corre na Câmara, a Comissão de Economia e Finanças tem um papel fundamental, presidida pela professora Mazé Favarão, e nos últimos anos vem rigorosamente seguindo os trâmites orçamentária, com reuniões frequentes da comissão e audiência pública. Infelizmente, nós tivemos um processo para alguns vereadores chegando já com o processo em andamento, devido ao tempo que a peça já vem tramitando aqui na casa, né? Essa questão das prioridades orçamentárias, Osasco, inclusive, tem a questão do orçamento participativo, que procura, o orçamento, de uma certa forma, procura atender à expectativa desses diversos setores sociais que participam do processo do orçamento participativo, né, onde também participam na fase de elaboração do processo junto ao Executivo e através da audiência pública convocada pela Câmara. Normalmente, é um vício não só dos orçamentos municipais, mas é um vício dos vários orçamentos, inclusive federais, vereador Romeu Pepino. Geralmente a estimativa é acima, William. Seria bom que fosse abaixo, né? Porque nós teríamos arrecadação a mais. Normalmente, a estimativa é acima dos valores, né? A gente espera que o país possa melhorar o seu desempenho em 2017 e a arrecadação deixe de cair
Mas eu posso dizer para vocês, para os senhores vereadores, que existe um padrão que é mais ou menos acompanhado quase por todas as administrações, mudando evidentemente as prioridades, mas um padrão que é essa peça orçamentária não foge desse padrão. Portanto, peço o voto favorável dos senhores vereadores. Continua em votação o projeto de lei 72/2016. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Para encaminhar a votação. Para encaminhar, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, público presente, eu pedi para encaminhar porque, na verdade, eu li pouco sobre esse projeto, mas acompanho a política de Osasco e já votei alguns orçamentos, já estive aqui nessa casa em alguns momentos. E pela situação econômica, política que o Brasil vive, nós vamos ter dificuldade mesmo financeira. É um cenário que aponta para 2017. Né? Podemos ter expectativa, vamos trabalhar, mas a realidade é que nós vamos enfrentar muitas dificuldades. Nesse sentido, o orçamento é aquilo que os colegas vereadores já disseram, ou seja, uma previsão orçamentária. Então, aqui está um resumo da ópera, distribuído nas diversas secretarias, nos diversos departamentos, e aquilo que norteia, basicamente, é o gasto com a educação e com a saúde, que, de uma certa forma, você tem que ter, que é pela lei federal. É os 25% para a educação e os 15% com a saúde. Ora, o município de Osasco, ele tem gastado, já chegou a gastar 31% do orçamento com a saúde. E a saúde não é boa, não vai bem. Então não é o problema de recurso, muitas vezes. Muitas vezes é de gestão, muitas vezes é de outras situações. Tá? Então, me chama a atenção, porque eu tive o cuidado de ligar para algumas pessoas, porque eu estou aqui hoje, mas isso aconteceu de sexta-feira para cá. Eu não tinha uma previsão de estar aqui, na vereador Bugnar. Portanto, ter a oportunidade de conversar um pouco sobre esse orçamento. Mas eu já estive na área e na Secretaria de Habitação por 2 anos, como secretário adjunto, e a gente pôde perceber quais foram os avanços que a cidade deu por conta dos repasses federal e por conta daquilo que a cidade também investiu, da contrapartida. Porque, vereador Mário Luiz, teve situações que Osasco bancou quase 20% da contrapartida. Chegamos a 15%, chegou a 8% algumas obras, e o correto no máximo seria 5% de contrapartida. Na área da habitação, por exemplo. Então eu tomei o cuidado, porque eu moro há 47 anos no Rochidale, e lá, naquela bacia ali, há um investimento do município com uma união muito forte, e que vai demorar esses 4 anos, e com base neste orçamento, e com base na articulação política do prefeito, ou da prefeita, que possa assumir a nossa cidade. E nós precisamos garantir, de fato, que na peça orçamentária, o mínimo de investimento, tirando saúde e educação, para que o dinheiro já lá investido, em torno de 88 milhões de reais, seja concretizado e seja finalizado. Portanto, o orçamento prevê, para aquela região, um gasto, na vereador Mário Luiz, para que dê continuidade às obras daquela região. Ou seja, nós vamos ficar atentos, não só ao orçamento, porque se a Prefeitura de Osasco, ao longo desses 12 anos, tivesse tido o empenho e o repasse do governo do Estado em várias áreas, mesmo na área da saúde, com bombeiro, com o SAMU, com o sistema viário. Então, nós não tivemos, foram poucos repasses que nós tivemos por parte do governo do Estado. Na área habitacional, alguns projetos, 3 projetos na cidade, ao longo desses 12 anos, que teve a contrapartida do Estado de 10% dos valores das obras.
das casas construídas no Aliança, por exemplo. Então, ou seja, nós estamos votando uma peça que que ela tem um procedimento e que poderá chegar a esses 2 bilhões e 400, que normalmente não chega, mas nós queremos que o Brasil melhore, que a cidade avance e que a nova Câmara e os cidadãos possam fiscalizar de fato o orçamento que é para 2017. Portanto, cabe aqui a gente, como disse o novo vereador Bugnar, aprovarmos, né, o orçamento proposto pelo prefeito municipal. Muito obrigado. Continua em votação projeto de lei 72/2016. Solicito, não havendo quem queira encaminhar, solicito a nobre vereadora, a Mazé Favarão, primeira secretária, que faça a chamada de votação. Atenção, vereadores e vereadoras, para a votação do PL 72 de 2016. Carlão da Habitação. Vereador Carlão vota sim. Dinei Simão. Vereador Dinei vota sim. Cláudio vota? Presidente vota? Presidente não vota. Diego Rainho. Vereador Diego vota sim. Fabián Mato. Floriza. Vereadora Floriza vota sim. Lúcia da Saúde. Vereadora Lúcia vota sim. Fumio Miyazaki. Vereador Fumio vota sim. Gilson. Vereador Gilson vota sim. Candal. Vereador Candal vota sim. Luísa vota da locadora. Vereador Luísa, locadora vota sim. Mazé Favarão na secretaria vota sim. Mário Luiz. Vereador Mário Luiz vota sim. Pelada Cândida. Vereador Pelada Cândida vota sim. Romeu Pepino. Como voto, vereador Romeu Pepino? Vereador Romeu Pepino vota não. Sebastião Bognar. Vereador Bognar vota sim. Valdir Roque. Vereador Valdir Roque vota sim. Williams da Farmácia. Vereador Williams vota sim. Nelson Matias. Vereador Nelson vota sim. Atenção, vereadores e vereadoras, para a segunda chamada da votação. Fabián Mato. 18 vereadores, perdão. 17 vereadores foram favoráveis ao projeto de lei 72/2016. Está aprovado em primeira votação. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora. Apenas para esclarecer quem nos acompanha, né, que como nós tivemos várias mudanças aqui, o vereador Bognar considerou da bancada do PSDB 2 vereadores que já não estão mais no PSDB. Então, apenas para esclarecer, o vereador Gilson saiu do PSDB, acho que em 2013, se eu não me engano, e o vereador Romeu Pepino, segundo minhas informações, também não compõe mais, não tem partido, não está afiliado. Então, apenas para que seja acompanhado, né, o vereador Gilson, inclusive, esteve na campanha do atual prefeito. Só para que não haja nenhuma dúvida, independente da posição que cada um deles possa tomar. Retificando, é que eu estava no estilo anterior. Foram 16 votos sim, 1 voto não do vereador Romeu Pepino e o senhor que não vota, presidente que não vota. E as ausências? Aprovado o projeto de lei 72/2016, com 16 votos favoráveis e 1 voto ao contrário. Aprovado o projeto de lei. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Senhor presidente, só apenas porque foi mencionado aqui pela vereadora Mazé, de fato, o vereador Gilson não se encontra mais no PSDB e nem o vereador Romeu Pepino. O vereador Romeu Pepino está sem partido e o vereador Gilson tomou um outro encaminhamento nas últimas eleições. Apenas para dizer que os dois vieram para essa Casa de Leis porque no PSDB eles são os suplentes. E o PSDB não pôs obstáculos à posse do Gilson e muito menos a do Romeu Pepino, que o Romeu Pepino não está dentro do partido hoje, mas continua fiel às suas causas,
ao seu servir à nossa população, não mudou de lado, ele está do mesmo lado que ele sempre foi. Então, só para ficar claro que tanto um quanto o outro só estão nessa Casa de Leis porque os dois são suplentes do PSDB. E o PSDB não colocou obstáculo, mesmo para o vereador Gilson, que já não está mais no partido. O PSDB permitiu a vinda dele para essa Casa de Leis. Obrigado pela explicação, vereador. Solicito a nobre vereadora Mazefa Varão que faça a leitura das emendas. Emenda número 1, 2016, ao projeto de lei 72, 2016, remaneja recursos da Secretaria de Relações Institucionais para a Secretaria de Cultura. Assinada pelo vereador Valdir Roque. Emenda de número 2 ao projeto de lei 72, 2016, remaneja recursos da Secretaria de Relações Institucionais para a Secretaria de Serviços e Obras. Vereador Josias, ausente. Emenda prejudicada. Emenda número 3, 2016, ao projeto de lei 72, 2016, remaneja recursos da Secretaria de Relações Institucionais para a Secretaria de Serviços e Obras, assinado pelo vereador Jair Assaf, vereador ausente, prejudicada. Em votação, a emenda número 1 do nobre vereador Valdir Roque. Votação é nominal. Solicito a nobre secretária que faça a chamada. Atenção, vereadores e vereadoras, para a chamada da emenda número 1 ao PL 72, 2016. Carlão da votação. Da habitação. Vereador Carlão vota sim. Dinei Simão. Vota sim, vereador Dinei Simão. Cláudio da locadora na presidência. Diego Rainho. Vereador Diego vota sim. Fábio Amato. Floriza. Vereadora Floriza vota sim. Lúcia da Saúde. Vereadora Lúcia da Saúde vota sim. Fumio Miyazaki. Vereador Fumio Miyazaki vota sim. Gilson. Vereador Gilson vota sim. Candal. Vereador Candal vota sim. Luiz da locadora. Vereador Luiz vota sim. Mazefa Varão, na secretaria, vota sim. Mário Luiz. Vereador vota sim. Pelé da Cândida. Vereador vota sim. Romeu Pepino. Vereador vota sim. Romeu Pepino. Sebastião Bognar. Vereador Bognar vota sim. Valdir Roque. Vereador Valdir Roque vota sim. Williams da Farmácia. Vereador William vota sim. Nelson Matias. Vereador Nelson vota sim. Atenção, vereador e vereadora, para a segunda chamada. Fábio Amato. Dezessete vereadores votaram sim e você não vota. 17 vereadores votaram sim à emenda e esse presidente que não vota. A emenda número 1 do nobre vereador Valdir Roque. Os vereadores estão ausentes da emenda 2 e 3, então as emendas são prejudicadas. Não há mais matéria a ser discutida e votada nessa sessão, senhor presidente. Não havendo mais matéria para ser lida e discutida, dou por encerrada essa sessão extraordinária. A primeira votação. Solicito a nobre vereadora que faça a chamada dos nobres vereadores para dar início à segunda sessão extraordinária. Atenção, vereadores e vereadoras, para a chamada da segunda sessão extraordinária. Carlão da Habitação. Vereador Carlão presente. Dinei Simão. Presente. Vereador Dinei Simão presente. Cláudio da locadora na presidência. Diego Rainho, vereador presente. Fábio Amato. Floriza, vereadora presente. Lúcia da Saúde, vereadora presente. Fumio Miyazaki, vereador presente. Gilson, vereador presente. Candal, vereador presente.
Luiz da Locadora, vereador presente. Mazefa Varão, na secretaria. Mário Luiz, vereador presente. Pelé da Cândida, vereador presente. Romeu Pepino, vereador presente. Sebastião Bognar, vereador presente. Valdir Roque, vereador presente. Williams da Farmácia, vereador presente. Nelson Matias, vereador presente. Atenção, vereadores e vereadoras, para a segunda chamada. Fábio Amato. 18 vereadores responderam à presente chamada, senhor presidente. Havendo número regimental, sob a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Está em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo quem queira discuti-la, está aprovada. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do primeiro item a ser discutido e votado. Projeto de resolução número 14 de 2016, mesa diretora da Câmara Municipal de Osasco, revoga o artigo 2º da resolução 8 de 2016, 19 de setembro de 2016. Projeto de lei 72/2016 está em votação. Não havendo quem queira discutir, solicito a nobre vereadora que faça a chamada dos nobres vereadores para a votação. Como vota Carlão da Habitação? Vereador Carlão vota sim. Dinei Simão. Dinei Simão vota sim. Cláudio da Locadora na presidência não vota. Diego Rainho. Diego vota sim. Fábio Amato. Floriza. Floriza vota sim. Lúcia da Saúde. Lúcia da Saúde vota sim. Fumio Miyazaki. Fumio Miyazaki vota sim. Gilson. Gilson vota sim. Candal. Candal vota sim. Luiz da Locadora. Luiz da Locadora vota sim. Mazefa Varão vota sim. Mário Luiz. Mário Luiz vota sim. Pelé da Cândida. Pelé da Cândida vota sim. Romeu Pepino. Vereador Romeu Pepino vota sim. Sebastião Bognar. Bognar vota sim. Valdir Roque. Valdir Roque vota sim. Williams da Farmácia. Williams da Farmácia vota sim. Nelson Matias. Nelson vota sim. Atenção, vereadores e vereadoras, para a segunda chamada da votação. Fábio Amato. Dezessete vereadores responderam sim, uma ausência e o presidente que não vota. Aprovado em segunda discussão o projeto de lei 72/2016. Não, com 17 votos a favor. Não havendo mais matérias para ser lida. Perdão. Solicito a nobre secretária que faça a leitura do próximo item. Projeto de lei 72/2016, Prefeitura do município de Osasco, que estima a receita e fixa a despesa da administração direta e indireta no município de Osasco para exercício 2017, na forma que especifica. Senhor presidente. Questão de ordem. Em discussão, projeto de 72/2016. Eu queria discutir esse projeto, senhor presidente. Não, eu quero discutir o projeto. Vossa Excelência dispõe de 15 minutos para discutir. Primeiramente, agradecer esse tempo que ele está nos dando e pedir desculpa aos senhores vereadores que eu precisava falar mais um pouquinho sobre esse projeto. Não criticando ao prefeito, ou aos outros prefeitos também. É que a gente precisa ficar um pouquinho mais... fazer a coisa mais certa. A dívida de Osasco vem num crescente que ao longo dos 5 anos quase dobrou. E se a gente faz um orçamento deste, dá a liberdade do prefeito dizer que está tudo normal, está tudo tranquilo. E na realidade não é isso. A minha preocupação, talvez o ano que vem, os vereadores que estão eleitos aqui, se do jeito que vai indo, aqui 3 anos não tem dinheiro para pagar nem funcionário. Então a gente tem que ter essa preocupação de falar isso agora. A Câmara Municipal vai ter um aumento de 3 milhões de reais. Não pode. A gente tem que ser claro a isso.
Nós temos que fazer uma linha rígida de gastos. A folha de pagamento está prevista aqui em 1 bilhão de reais. Pode ser um pouquinho menos, mas a arrecadação caindo, e todos nós sabemos que vai cair. Não tem jeito. Então, não é contra o prefeito. Eu até gosto desse prefeito que está aí, é uma pessoa muito educada, já conversei com ele 2 ou 3 vezes. Eu estou deixando bem claro que o próximo prefeito que entrar aqui, os vereadores que estão eleitos, tem que ficar esperto com isso sim, porque do jeito que vai, não vai ter dinheiro para pagar a folha de pagamento. Se não fizer uma linha rígida e seguir o caderninho, essa coisa quebra. Então, é isso que eu queria falar, mas eu ainda vou dar algumas noções que está aqui nesse projeto. A prefeitura vai investir em saúde 583 milhões. Só com folha de pagamento, do jeito que está aqui no projeto, dá 466 milhões. Só que um contrato com a Fundação ABC, ela custa 127 milhões de reais. Se somar os dois, passa o orçamento que tem aí. Então, ao longo dos anos, não vai ter dinheiro para comprar virona. Ah, isso aqui é uma mera peça, que eles dizem. Não é mera peça, não. Tem que falar a verdade, não tem peça aqui. O orçamento é dinheiro entrando na caixa. Se não tem dinheiro entrando na caixa ao longo do... Eu sou matemático, pouca gente sabe, eu sou matemático desde 1977. Existe uma média. Se a média de arrecadação vem caindo ao longo desses 10 anos, então existe uma média sim. Os secretários deviam fazer uma coisa um pouquinho mais planejada, um pouquinho mais séria. E não chamar as pessoas de... Não, é um pequeno, é uma coisa simples. Aqui tem que votar. Não é coisa que tem que votar. Os vereadores têm que saber que quem vai entrar aqui o ano que vem tem que ficar esperto com os secretários, esperto com o prefeito ou a prefeita, e cobrar um pouco mais de rigidez. Não deixar aumentar essa dívida do nosso município, que já está em 1 bilhão e 200. Se juntar 1 bilhão de folha de pagamento com mais 1 bilhão e 200 da dívida, são 2,200. 2 bilhões e 200, não tem dinheiro para mais nada. É uma mera ficção. Não é ficção, não. Tem um fundo de verdade. Então, eu agradeço também, eu esqueci de falar, ao gabinete do vereador De Paula, que me acolheu muito bem, doutor André e toda a sua equipe, nos ajudou a fazer esse trabalho, porque eu cheguei em cima da hora, não pude fazer uma leitura, apesar de um pouco de experiência nisso aqui, não consegui fazer uma leitura à altura que o povo de Osasco merece, mas tem algumas coisas que a gente tem que mostrar aqui para o nosso município. Aqui tem diminuiu-se a verba da Defesa Civil. Absurdo isso. Nunca pode diminuir a verba da Defesa Civil numa Zona Norte que está todos aqueles problemas que tem lá no Morro do Socó, no Sucará. Se cortou a verba da Defesa Civil. Se cortou a verba dos bombeiros. Se é do Estado ou não é do Estado, não é problema. Os vereadores têm que ficar atentos a isso. Se cortou a verba do idoso, de 368 milhões, 68 mil reais no ano para 128. Já estamos sendo massacrados ali no INSS, com essa lei que estão querendo votar, que a gente só vai votar no caixão. A gente vai ser o futuro do cidadão do brasileiro é no caixão, já recebe lá o atestado de óbito e está aposentado. Só que não vai poder receber porque caixão não tem gaveta. Queria falar mais um pouquinho sobre a educação. Vai se investir 608 milhões, primeiro está dizendo aqui, no município. Só de folha de pagamento, são quase 400 milhões. Vai ter que comprar merenda, são dinheiro que vem com caixa fixo, concordo com você. Só que aqui, nesse plano aqui, não tem nada que é planejado ao longo dos 2 anos. Existe uma lei que se chama DOCC. Esse daí significa que existe um planejamento ao longo de 2 anos. E se for feito essa DOCC, ela vai ficar, o povo de Osasco vai saber quanto se vai gastar em 2 anos. É um planejamento rígido, que poderia estar aqui hoje,
para todos os cidadãos de Osasco saber. Nunca se colocou na cidade de Osasco esse projeto, esse tipo de planejamento. E muitas cidades do Brasil fazem isso sim. Essa conversa que é todo mundo igual, não. Existem cidades que fazem uma coisa um pouquinho mais planejada e não mandar assim um secretário, não, pode votar. Isso aqui é normal, pode votar, isso não tem nada a ver. Não é. Eu estou votando contra, eu sei que precisa de um orçamento. Mas eu não posso aceitar que todos os prefeitos que fazem isso e a Câmara Municipal se submeter a isso. Quando vir um secretário aqui, ele tem que vir explicar certinho o abecedário. A autoridade são vocês, somos nós, que hoje eu ainda sou vereador. Nós temos que pôr essas pessoas na linha normal de encaminhamento. O que vai se fazer o ano que vem? Tem que se colocar assim, o plano plurianual. É uma enganação. Se faz o ano que vem, os vereadores vão assumir o ano aqui, em 2017, se faz um projeto de plano plurianual que não se cumpre. Pega o que vai vencer em 2017, 70% não foi cumprido. Vai falar que foi cumprido? Não foi cumprido. Se coloca no papel que foi cumprido. Não foi cumprido. E a gente tem que falar isso. Que se dá a impressão que a cidade vai arrecadar 2 bilhões e 400. Não arrecada nem 1 milhão e 200. São quase 20% a menos, 25%. E eu acredito que não vai chegar a 1.800. Porque a coisa vai ficar feia. Essa PEC que foi votada agora, e é importante, eu não sou contra, não. As pessoas só podem gastar o que ganham. E o município é a mesma coisa. Não pode se aumentar a arrecadação se você está aumentando a dívida. Daqui a pouco a gente só vai pagar a dívida. O problema do Brasil, o que é? Uma dívida interna absurda, que já ninguém consegue pagar. Nós pagamos uma taxa Selic altíssima, uma das mais altas do mundo, por quê? Se gasta mais do que se arrecada. E fizeram a farra do boi agora. Gastou-se tudo que tinha direito. E aí o que acontece? 13 milhões de desempregados. E vai sobrar para quem? A prefeitura. A fila do pronto-socorro, a fila dos hospitais, a fila para pedir emprego, a fila para poder, como se diz, alimentação. Então as pessoas vão só usar o poder público. Então aí que aumenta o quê? A despesa do município, da nossa cidade. Isso a gente tem que falar. Então é importante que todos os vereadores que estão aqui hoje, e eu estou saindo aqui 15 dias, agradeço muito ao PSDB. Eu não estou filiado a nenhum partido, porque, para mim, partido, importante são as suas convicções. As pessoas têm que ser olho no olho. Eu saí candidato em 2012 e não fui nem em casa de ninguém, eu só coloquei meu nome na internet e tive 1.600 votos. Mas as pessoas que votaram em mim, eu tenho certeza que sabem que eu sou um cara honesto, trabalhador, não brinco com o dinheiro público. E as pessoas sabem que eu não vim aqui, eu venho aqui para lutar por eles. Não vim aqui para brincar. Então, peço aos vereadores que votem a favor, eu acho que tem que ser votado, mas a partir do ano que vem, quando os secretários chegarem aqui para fazer essas reuniões, cobrem deles, sim, um pouquinho mais de honestidade, um pouquinho mais de clareza, transparência. Se fala muito em transparência no Brasil, mas não existe transparência. Sabe quantos funcionários tem essa cidade? Alguém de vocês sabe, vereadores? Ninguém sabe. Mas não é só desse prefeito, não, dos outros também. Não estou falando só desse prefeito, não. Nenhum fala. Quantos são os comissionados? Ninguém fala. Então, eu acho que as pessoas têm que começar a cobrar, assim, os gastos. A cidade não é do prefeito, não é dos vereadores, nem do judiciário. A cidade é do povo. Esse que paga imposto, e a gente tem que cobrar isso deles. Então, eu tenho essa noção das coisas. Tem que se colocar, da transparência, quantos funcionários tem essa cidade? Quantos médicos tem nos hospitais? E não se coloca. Ninguém sabe quantos médicos tem nos postos de saúde. Você vê um monte de funcionários, não tem nenhum equipamento funcionando, porque se gasta dinheiro com folha de pagamento, mas não se gasta dinheiro com os exames que é necessário. Então, eu acho que o princípio básico dessa cidade tem que saber fazer, não é investir em terceirização, tem que investir no RH. As pessoas têm que começar a bater ponto digital, para saber quantas são essas pessoas, clareza, esclarecimento ao povo. Aí essa cidade começa a melhorar, ou esse país melhora. Quando as pessoas começarem a exigir do poder público que se gaste com honestidade, sem brincadeira, sem fazer as coisas superfaturadas,
com planejamento ao longo de dobrar todas essas despesas que existem aí. Então, eu não tenho muita experiência, estou há muito tempo fora da política, 16 anos, até perdi o jeito de falar, mas não perdi o jeito de eu pensar. Vou votar contra mais uma vez, mas espero que os vereadores que estão assumindo aqui, esse ano que vem, não brinquem com os secretários nem com o prefeito. Cobre deles clareza, não é ser contra, não votar contra, não ser você oposição ao seu prefeito. Não! O que se diz a transparência que você vai fazer, vamos saber quanto se gasta com a merenda escolar, quantos professores tem, por que os professores não batem ponto digital nas escolas, por que as férias não é no período escolar. As pessoas têm que ter coragem de falar isso. Porque as pessoas se tiram férias dentro no ano letivo. Ninguém tem coragem de falar isso, parece que tem medo dos sindicatos de falar isso. Não pode falar. Porque esse país tem dois Brasil dentro do Brasil. E a gente tem que ter coragem para falar isso. 1 milhão de aposentados custa mais caro que 28 milhões de aposentados. E ninguém tem coragem de falar isso. Ninguém tem coragem de ir lá no judiciário e falar, vocês ganham 40 mil reais por mês de aposentadoria. E nenhum cidadão consegue conseguir isso no Brasil. Pagando 35 anos de contribuição. Quando vai lá, tem a perspectiva de vida. E ninguém tem coragem de falar isso. A gente tem que ter coragem, sim, de mudar a história desse país. E só vai mudar com a internet. O cidadão fiscalizar todos os políticos, fiscalizar as contas públicas. Aí nós mudamos esse país. É um absurdo o que acontece nesse país. Se aumenta a arrecadação com recessão. Isso é matar o cidadão. Não pode fazer isso. Isso já vem há 20 anos, matando as pessoas. O que aumenta no Brasil é favela e pessoas viciadas em droga. E pessoas morando embaixo das pontes. Estou aqui nesse último dia de mandato, nesses últimos dias, mas para estar ciente, eu não abaixo a cabeça para ninguém. É olho no olho e não tiro das minhas convicções, da minha vida. Estou com 61 anos, continuo trabalhando e olho para meus filhos com o maior carinho. Eles não têm vergonha de mim, não. Isso eu tenho certeza. Muito obrigado. Projeto de Lei 72/2016 está em votação. Em discussão, desculpa. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador. Para discutir. Para discutir, Vossa Excelência dispõe de 15 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, você que está nos assistindo pela internet, pela TV Câmara, assessores, jornalistas, sejam bem-vindos a essa casa. Bem, eu venho aqui porque eu sei que não existe nenhum paladino da salvação. Se fosse paladino, seria bem fácil. Só que nós mexemos com contas públicas, números. Nós mexemos como eu gostaria de ser um salvador. Chegar aqui, eu vou mudar ali, vou mudar aqui. Só que existem leis, e essa casa é que faz as leis. Então vamos mudar as leis aqui. Por isso nós temos responsabilidade. Tenho certeza que os 21 vereadores aqui têm responsabilidade. São vereadores eleitos e sabem da dificuldade da Zona Norte, da Zona Sul, da Oeste, da Leste. Sabe dos problemas da saúde, problemas de recapeamento, sabe os problemas que tem nos parques, sabe? Mas sabe que também foi feito muita coisa. Isso aqui é uma peça orçamentária. Eu também tenho orgulho de falar para meus filhos, ó, estou aqui, mas eu discuto. Porque é fácil chegar aqui e falar, temos que fazer isso, mas você tem lei. A peça orçamentária que foi feita é uma peça estimada, que tem recurso da saúde, do meio ambiente, da educação, dinheiro carimbado. E sabemos das dificuldades que vai ter. E a Câmara Municipal teve audiência pública aqui. E veio o secretário e falou, é aí que tem que ser questionado. Por isso nós temos que tomar cuidado. Porque a tribuna também, a gente pode fazer um show aqui, mas tem que ter responsabilidade. Que você mexe com orçamento, dinheiro, arrecadação, gastos. Para vocês terem uma ideia, a evolução, vamos pegar a evolução. A evolução
Da receita corrente em 2013 foi 1.581. 2014, 1.698. 2015, 1.704. 2016, 1.882. 2017 vai para 2.039. Fora a receita de capital. Que aí, se você somar, você aumenta um pouco mais. Agora, a estimativa. É que nem eu estou falando, gente. Depende do ano que vem. O que vai vir, o que não vai vir. Concordo com o vereador Romeu que nós temos que fiscalizar mais. Concordo. Mas a população tem que fiscalizar. Ela tem que olhar. Agora, se essa... E, outra coisa, o prefeito, se eu não estou enganado, pode ser que eu me engano aqui, ele tem 20% da receita para remanejar. Não é isso, 20%? 20% mais ou menos, 10% para remanejar. Então ele pode pegar de uma secretaria e pôr na outra. Né? Agora, se nós vamos fazer uma reforma no RH, nos hospitais, etc., eu não sei. Depende do prefeito do ano que vem, depende das leis, depende dos vereadores, não apenas dos secretários, porque as leis saem daqui. Por isso que eu peço o voto a favor, respeitando o voto contrário do meu ali. A gente respeita, lógico que respeita. Estou dizendo que esse debate é um debate muito acalorado. Em 4 meses a gente faz um debate aqui, a gente sabe a dificuldade, entendeu? Então, nós vereadores que estamos na periferia, nós vereadores, né, Miyazaki, que vai nos bairros, nas ruas, não é, William, da farmácia, não é? Pessoas que acompanham no médico, a gente sabe a dificuldade. Só que aqui, você tem que melhorar através de leis, e apontar os erros para o executivo, e mostrar leis para o legislativo, e convencer. Só assim que vai dar certo. Por isso que eu peço o voto a favor. Projeto de Lei 72/2016 está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Solicito a nobre vereadora Mazefa Varão, a nossa primeira secretária, que faça a chamada dos vereadores para a votação. Atenção, vereadores e vereadoras, para a votação do PL 72/2016. Como vota Carlão da Habitação? Vereador Carlão vota sim. Dinei Simão? Sim. Vereador Dinei Simão vota sim. Cláudio da Locadora, na presidência. Vota? Não, né? Não vota. Diego Rainho? Sim. Vereador Diego vota sim. Fábio Amato? Floriza? Vereadora Floriza vota sim. Lúcia da Saúde? Vereadora Lúcia vota sim. Fumio Miyazaki? Vereador Miyazaki vota sim. Gilson? Vereador Gilson vota sim. Candal? Vereador Candal vota sim. Luiz da Locadora? Sim. Vereador Luiz da Locadora vota sim. Mazefa Varão, na secretaria, vota sim. Mário Luiz? Sim. Vereador Mário Luiz vota sim. Pelé da Cândida? Vereador Pelé da Cândida vota sim. Romeu Pepino? Desculpe, eu não ouvi, vereador. Vereador Romeu Pepino vota não. Sebastião Bognar? Vereador Bognar vota sim. Valdir Roque? Vota sim. Williams da Farmácia? Williams vota sim. Nelson Matias? Nelson vota sim. Atenção, vereadores e vereadoras, para a segunda chamada. Fábio Amato. Aprovado em segunda discussão, em 16 votos favoráveis, 1 contrário e 2 ausências, o projeto de lei 72/2016. Não há mais matéria a ser discutida e votada, presidente. Não havendo. Só encerrar, eu queria agradecer a Vossa Excelência por ter voltado nessa casa por poucos dias. Eu agradeço muito Fiquei muito contente de ter voltado aqui a essa casa e representar a minha cidade. Agradecer a todos que estão nos ouvindo e às pessoas que estão nas suas casas, que foi uma honra estar aqui representando a minha cidade. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Essa casa que agradece, viu? Muito obrigado. Não havendo mais matéria a ser lida, discutida e votada, dou por encerrado a segunda sessão extraordinária. Obrigado a todos
os vereadores, suplentes de vereadores, né, que estiveram aqui, a cada um de vocês aqui. A casa agradece e vocês vieram para somar aqui nessa casa. Muito obrigado a cada um, vereador, tá? Que Deus abençoe a cada um. Dou por encerrada a segunda sessão extraordinária do dia.